Olá, estamos chegando agora com mais um vídeo. A palavra de Deus, mensagem de Deus para o teu coração. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículo 46. A palavra de Deus vai nos falar sobre um texto cujo título tem O Cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. O texto bíblico qual eu li agora nos conta a história de um cego. Um cego que ficava mendigando numa estrada que ligava Jerusalém a Jericó. Esse cego, ele mendigava para sobreviver. Talvez alguns mercadores, alguns comerciantes passavam e lhe dessem algumas moedas. Talvez lhe davam um resto de comida. Ou talvez muitos dias ele não ganhava até mesmo nada. A palavra nos fala que seu nome era Bartimeu. E a palavra nos fala que ele era filho de Timeu. Ou seja, a Bíblia nos descreve quem ele era e de que família ele era. Só que a palavra nos fala que ele era um mendigo. Ou seja, sua família havia o abandonado. E ele vivia naquela estrada que era uma estrada de movimento. Ali ele ficava mendigando. E ele era cego. E por ali passavam muitos. E como na época de Jesus, Jesus tinha a fama muito grande por onde passava, de curar, de ajudar, de transformar. Porque Jesus, por onde passava, o local por onde ele passava não ficava da mesma maneira. De alguma forma ou de outra, o ambiente era mudado, vidas eram mudadas, pessoas eram transformadas, milagres aconteciam quando Jesus chegava. E aquele cego, ao escutar essa fama de Jesus, ao escutar que Jesus era o Messias, ele acredita e ele vê uma esperança para a sua enfermidade, para ele voltar a enxergar, para ele voltar a ver. Porque quando ele diz que eu tenho a vista, significa que um dia aquele cego já enxergou, mas nesse exato momento não enxergava mais. Então aquele cego enche o seu coração de esperança ao saber que Jesus de Nazaré passava por aquele local. Só que no momento que ele escuta que Jesus de Nazaré que ali estava passando, a palavra nos fala que Jesus ele vinha de Jerusalém para Jericó, e de Jericó ele retornava novamente para voltar para Jerusalém, quando aquele cego interrompe aquela multidão.
Só que Jesus, quando ele vem para passar por aquela estrada, ele já sabia que naquele local ele encontraria aquele cego, ele encontraria uma pessoa necessitando da sua ajuda, necessitando da sua misericórdia, da sua graça. Porque Jesus, ele tudo sabe, Jesus, ele tudo pode, e Jesus, ele sempre vai em caminho daqueles que necessitam dele, daqueles que nele esperam. Só que ele vem na hora certa, no momento certo e no dia certo. E Jesus, ele caminhava, e aquele cego, ele levanta-se, um clamor, gritando por socorro, pedindo: Filho de Davi, cura-me, tende misericórdia de mim. Só que quando ele começa a gritar no meio do barulho da multidão, muitos daquela multidão manda para que ele pare, manda para ele se calar. Só que Jesus talvez nem tenha o escutado, mas Jesus tenha sentido a sua dor, porque aquele momento estava reservado para aquela pessoa, para aquele cego ser curado. Então, Jesus, vendo que aquele cego necessitava da sua ajuda, manda-o chamar. Então vão até aquele cego e dizem a ele: levanta-te, porque ele te chama. E a palavra nos conta que chegam até ele e mandam ele ter bom ânimo, porque Jesus o chamava. E a palavra vai nos falar que no versículo 50, a palavra fala bem assim: e ele o mendigo, e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Ao cego escutar que Jesus o chamava, ele se levanta e larga aquela capa, porque aquela capa ele não vai mais precisar, pois naquela estrada ali onde ele estava, não sei há quanto tempo, mas aquela capa tinha servido de abrigo para ele. À noite o protegia do frio, durante o dia o protegia do escaldante calor do deserto. E ele ficava naquela estrada mendigando. E a palavra fala que ele larga daquela capa, pois ele tem uma fé no seu coração que Jesus vai fazer a obra, que Jesus vai curar, e que ele não vai mais precisar dessa capa. Então ele vai até Jesus, e Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E aquele cego responde: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus responde a ele: vai, tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Essa palavra nos ensina muitas coisas, irmãos. Pois Jesus, quando veio à terra, ele não veio para mudar a lei, mas sim para cumpri-la. E ele veio e nos ensinou muitas coisas. E nessa passagem há muitas coisas, irmãos, que nos levam a aprender e a tomar sobre as nossas vidas. Muitas coisas a aprender com esse cego, muitas coisas que Jesus nos ensinou usando esse cego chamado Bartimeu. A palavra vai nos falar que aquele cego, quando clama, ele chama por Jesus, filho de Davi. Ninguém havia o chamado assim ainda. Filho de Davi. Davi havia sido, se assim posso dizer, o primeiro rei ungido de Deus.
o primeiro rei que foi diretamente escolhido por Deus, o primeiro rei dos judeus. Davi era um rei, e a palavra nos fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. E aquele cego reconhece que Jesus era filho do rei. Ele reconhece que Jesus era de uma alta linhagem. Ele demonstra fé perante Jesus ao falar filho de Davi. Ele reconhece Jesus Cristo como soberano. E é assim que nós devemos fazer em nossas vidas, irmãos. Devemos reconhecer que Jesus é soberano, que Jesus é o nosso Rei, o nosso Salvador. É Ele que tudo pode e é Ele que tudo faz em nossa vida. Assim como aquele cego entregou tudo o que tinha nas mãos de Cristo, pois ele sabia que era a sua única esperança, assim devemos ser nós. Pois a nossa única esperança é Cristo, foi Cristo, é Cristo e sempre será Cristo. Pois Cristo pagou alto preço pelos nossos pecados. E ao nós reconhecermos isso, ao nós reconhecermos que Cristo já lavou os nossos pecados e que Ele nos chama para estarmos mais próximo de seu Pai, a palavra ainda vai nos ensinar que uma multidão seguia Jesus. E essa mesma multidão que seguia Jesus para adorá-lo, para ver os milagres que Ele fazia, essa mesma multidão tenta persuadir aquele cego. Quando aquele cego levanta um clamor, aquela multidão manda ele parar, manda ele se calar, manda ele se aquietar. E em nossas vidas hoje não é diferente. Quantas vezes temos projetos, sonhos, e a multidão tenta nos calar. A multidão tenta fazer com que esses sonhos não venham a se realizar. Quantas vezes pessoas que nos cercam tentam nos persuadir, nos dizendo que nós não vamos conseguir, nos dizendo que não vai dar certo, tentando nos desanimar. Só que a palavra também vai dizer que quando Jesus manda chamar aquele cego, vão até ele e dizem: levanta e tenha bom ânimo, pois ele te chama. Hoje eu te digo, assim como no meio dessa multidão vai ter muitos para te pôr para baixo, para te derrubar. Quando Jesus te chama, Ele vai levantar pessoas para estar ao teu lado também, para te dar ânimo, para dizer vai dar tudo certo, para te dar uma palavra de ânimo no teu coração e dizer você vai conseguir. Comece a caminhar com essas pessoas, comece a andar com essas pessoas que te dão ânimo, essas pessoas que não tentam fazer você parar, mas sim aquelas que te impulsionam. Comece a caminhar com pessoas que sonham estar mais próximos de Deus, assim como você almeja. Jesus tem te chamado, assim como chamou aquele cego. Jesus tem te chamado. Talvez você esteja dizendo: não, Jesus não me chamou. Mas então hoje, através desse vídeo, através dessa mensagem ao teu coração, Jesus está te chamando. Venha fazer parte do reino do Pai. Venha fazer parte do reino dos céus. Faça hoje, entregue a tua vida hoje a Cristo. Faça um concerto hoje com Cristo. Talvez você já tenha sido chamado, mas você acabou deixando um pouco de lado isso. Faça hoje um concerto, pois Jesus te chama novamente hoje. E a palavra nos fala ainda, irmãos, que quando aquele cego é chamado, ele se levanta
e abandona aquela capa. Quando ele abandona aquela capa, ele tem a convicção, ele tem fé no seu coração que ele não vai mais precisar daquela capa. E ele não vai mais mesmo. Porque Jesus chegou na vida dele. Jesus chegou na vida dele e vai transformar a vida dele como ninguém pode transformar. E a nossa vida é a mesma coisa, irmãos. Quando Jesus chega na nossa vida, quando ele nos toca, quando ele retira a cegueira espiritual em que nós vivíamos, as coisas velhas, a velha criatura, os velhos costumes, os pecados a qual éramos escravos, costumes que nos afastam de Deus, isso nós não vamos mais fazer, isso nós não vamos mais ter prazer em fazer, isso nós não vamos mais querer fazer, isso nós devemos abandonar, meus irmãos, para continuar a caminhada com Jesus. Quando aquele cego abandona aquela capa, é porque ele não vai mais precisar daquela capa, pois ele vai ter vista, ele já tem a convicção que o seu milagre vai acontecer, então ele já abandona aquela capa. E hoje eu te digo, eu não sei pelo que tu tem buscado, eu não sei pelo que tu tem clamado, qual é a tua luta, mas abandona os velhos costumes, abandona as velhas práticas, e vai a caminho de Jesus, pois Ele está te chamando. Abandona as velhas práticas, pois o teu milagre está na tua porta. Basta você escolher isso. Basta você querer dar esse passo de fé. E hoje eu te convido a dar esse passo de fé. Jesus pergunta àquele cego: o que queres que eu te faça? E ele diz: que eu veja, que eu tenha vista. Jesus hoje está te perguntando, irmão. Jesus hoje está te perguntando: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Conta para Deus. Entra no teu quarto em secreto e conta para Deus o que tu quer que Ele faça para ti. Conta para Ele e Ele vai fazer. Quebranta o teu coração, derrama as tuas lágrimas aos pés do Senhor e conta para Deus qual é o milagre que tu precisa, qual é a cura, qual é o livramento, qual é a bênção que tu tanto busca. Talvez você esteja buscando por aproximação de Deus, por santificação. Conte para Ele. Fale para Deus que você precisa disso. Conte para Deus que tu precisa se afastar das velhas práticas. E eu tenho a certeza, eu tenho fé, eu tenho a convicção que assim como Jesus falou, vai, a tua fé te salvou. Jesus vai te responder: vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te libertou. E a palavra fala que aquele cego viu e seguiu a Jesus pelo caminho. E você, hoje eu te proponho um desafio, a começar a seguir Jesus. A começar a seguir Jesus, por mais que ainda não aconteceu na tua vida um milagre, por mais que a tua cura ainda não chegou, comece a seguir Jesus. Assim como Jó adorou Jesus, adorou a Deus no meio da prova. Assim como Jó adorou a Deus no meio da prova, comece a adorar a Deus agora. Comece a seguir a Deus. Comece a seguir a Deus agora, antes do teu milagre. Comece a andar pelo caminho de Jesus. Pois o teu milagre muitas vezes está a um passo de você.
pois o teu milagre já está pronto. Tudo isso que você está passando hoje, todo esse tempo de espera, é apenas Deus preparando você, preparando o teu coração para essa grande bênção que Ele quer te dar. Tenha certeza que o nosso Pai, o nosso Deus, tem os melhores sonhos, tem as melhores bênçãos para nos entregar. Creia nele, Ele tudo pode. Guarde essa mensagem ao teu coração, compartilhe com alguém, faça essa mensagem chegar a mais corações. Em nome de Jesus. Amém.